Fala, meus queridos, tudo certo? Cara, essa música aí no título desse vídeo é talvez uma das músicas assim que mais mexeram comigo, sabe? De eu estar ouvindo assim e ser ministrado por uma música. Porque essa música aí, ela fala, né, sobre o trecho que Sadraque, Mesaque e Abednego vão ali para a fornalha e etc. E tem um determinado momento que eles não se dobram diante do rei lá. E o rei, pelo fato de eles não se dobrarem, e era uma ordem, fala assim, se vocês não se dobrarem, vocês vão ser lançados na fornalha. E eles falam assim, cara, a gente não vai se dobrar diante de você e o nosso Deus vai livrar das suas mãos. Mas mesmo se ele não livrar, ainda assim, a gente não vai se dobrar diante de você. E aí, quando eles são lançados na fornalha e o rei vai lá para olhar a fornalha, não tem somente 3 pessoas dentro da fornalha, tem 4 pessoas. E isso é muito interessante, porque nessa música em si, Another in the Fire, tem na parte ao vivo, talvez eu pine aí o vídeo quando eu lembrar, qualquer coisa me pede aí nos comentários, mas para eu colocar aí o vídeo do clipe em si, tem uma parte que um rapaz assim, ele se empolga, assim, tipo, entra numa parte assim espontânea, e ele começa a falar assim, even if he doesn't, que é o seguinte, mesmo se ele não fizer. E cara, esse questionamento, ele é tão interessante, porque muitas vezes o que eu percebo é que, tipo assim, a nossa fé, ela é fundamentada ela acaba sendo fundamentada pela resposta de Deus, ou seja, eu espero que Deus faça isso, então eu vou continuar crendo nele a partir do momento que ele fizer isso. Se ele demorar demais, já era, minha fé não vai ocorrer mais. Mas eu percebo que existe uma fé que ela é mais excelente, que é a fé do even if he doesn't. E, cara, é muito difícil isso, quando você começa a parar para pensar sobre aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem orado a Deus para que ele faça a seu respeito. E você para pensar num sentido de tipo assim, e se ele não fizer? E se ele não responder à minha oração? E se ele não cumprir a promessa que eu recebi dele? Né? Tipo, porque, cara, inevitavelmente, tá? Existem muitas pessoas que receberam promessas e elas não se cumpriram enquanto essas pessoas estavam vivas, sabe? Eu não sei exatamente como é que funciona a nossa vida com o Senhor pós a nossa morte aqui na Terra, mas eu acredito que existe uma recompensa para essas pessoas que morrem e não veem como eu posso falar, o cumprimento da promessa do Senhor. Quando a gente vê assim pessoas que têm a revelação daquilo que o Senhor vai fazer e durante anos a fio falam sobre algo e as pessoas morrem, e depois que as pessoas morrem, vem e se cumpre aquilo que Deus havia revelado a elas. Sabe? Cara, é tão difícil, não sei, quando eu paro para pensar em relação às coisas que o Senhor prometeu a mim. Na verdade, deixou de ser difícil a partir do momento que eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre qual que seria a minha decisão, se eu de fato poderia fazer uma oração dessa, even if he doesn't, mesmo se ele não fizer. Mesmo se ele não fizer, ainda que ele não nos livre das suas mãos, ainda assim nós não vamos nos dobrar diante do Senhor. É porque, cara, tem vez que a gente entra numa fornalha e a gente acaba não morrendo. E a gente percebe que o Senhor estava com a gente. Mas, cara, eu tenho bastante convicção de que tem muita gente que acaba morrendo na fornalha. Entendeu? Que he doesn't. Entendeu? Tipo assim, ele não faz. Ele não vem. E a questão é a seguinte, a nossa fé, ela está fundamentada nele pelo fato dele fazer ou não? Ou, tipo assim, é só se ele cumprir em vida que a gente acredita em Deus, que a gente não nega a Cristo. Agora, e se o objetivo da nossa busca ele não for satisfeito? E a gente simplesmente ficar vivendo uma vida inteira e morrer aguardando a promessa. Aí eu lembro lá do texto dos heróis da fé em Hebreus. Até te sugiro a ler. Se eu não me engano é Hebreus 13.
Mas abre ali e você vai ver pessoas que receberam a promessa e não viram o cumprimento dela. E é muito interessante porque a forma que nós nos relatamos em relação a essas pessoas é que elas são heróis da fé. São pessoas que elas acabam sendo honradas, né, depois da morte delas, mas eu tenho muita convicção, cara, de que o Senhor separa algo especial para essas pessoas no céu, sabe? Pós-morte. Quando eu falo aqui sobre o céu, eu sei que existem muitas pessoas com a mentalidade fraca que podem projetar aqui porque eu disse que céu aqui, eles acham que são pessoas tocando harpa e etc. E aí eu lembro de uma citação do C.S. Lewis que, cara, se você pensa dessa forma, você precisa amadurecer um pouquinho, você precisa crescer a sua mentalidade e começar a interpretar um pouquinho melhor livros que são escritos para adultos, sabe? Que existem coisas que são profundas em relação a isso. Junto com isso, eu lembro de um texto que eu sempre me apoio nele, que é o bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão saciados. E eu percebo que muitas vezes, talvez algo que você ora, algo que você espera, é uma injustiça. Você espera que Deus faça justiça em relação a uma injustiça que você sofreu. Mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte: even if he doesn't, enquanto você está vivo, e você nunca veja uma pessoa que te fez mal pagando por isso, even if he doesn't, tipo assim, ele, ainda assim, você não deve se dobrar sobre você não deve desistir dessa busca por quem ele é. E você tem que definir se você de fato acredita nisso, você tem que abraçar essa verdade. De que forma, até que ponto que você acredita em quem Deus é, até que ponto que você acredita naquilo que está nas Escrituras em relação àquilo que Cristo falou. E se ele fala bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão saciados, um ponto, cara, que eu uma vez meditei que faz total diferença é o seguinte: ele não diz que é em vida. Ele não diz que você vai ser saciado em vida em relação àquilo que você tem buscado justiça. Então, o meu conselho para você é o seguinte: descansa nele. Descansa nele. E se está indo na direção da fornalha, só descansa. E tipo assim, cara, eu acredito que Cristo, ele é digno da nossa confiança. Ele é digno de que as palavras que ele disse, me fala o que ele disse que ele mentiu. O que? O que ele falou que não era verdade? Entendeu? Tipo assim, ele é a própria verdade. Então, se apegue nisso e não permita que a sua mente crie uma limitação pelo fato de você não experimentar algo que você tem buscado em vida. Deus é bom demais. Deus é bom demais e a justiça dele, a bondade dele vai te alcançar even if he doesn't. Mesmo se ele não fizer aquilo que você tem buscado, tá? Eu sei que é extremamente difícil isso, mas eu espero que isso de alguma forma traga paz para o seu coração e você consiga de fato descansar em quem ele é, tá? É isso. Eu espero que esse meu vídeo te ajude de alguma forma. Um grande abraço.